Boa noite, ou não sei que horas vocês vão ver isso, né? Mas hoje é o dia do exórdio. Para os meus amigos, quero dizer que eu estou melhor, estou bem melhor. Passei um momento aí meio complicado, mas o mais importante de tudo é que eu estou aqui. Bom, eu queria hoje falar alguma coisa diferente, mas que tivesse a ver com o que nós estamos vivendo, né? Guerra, mudanças cavalares em tudo quanto é coisa, a falta de respeito pelos valores e tudo mais, né? E eu achei um texto, que é o que eu vou falar com vocês, que diz: nem tudo convém. Então, isso está o quê? Está em Coríntios, Paulo que fez essa constatação, né? Ele falou: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, gente, isso é de uma profundidade incrível. Por quê? A nossa humanidade está vivendo um processo de mudança muito rápido e muito esquisito, não é? Os valores estão sendo deixados de lado, muita coisa que valia não vale mais, e eu acho que isso é esquisito. Não é da vontade da maioria das pessoas. A necessidade de encontrar novos caminhos que aproximem da paz e da felicidade, elas são perdidas, às vezes, por aquilo que é conveniente. Ou seja, hoje se tem a impressão de que vale fazer qualquer coisa para você ganhar o que você quer. Seja notoriedade, seja posição em empresa, na sociedade e tudo mais. Essa luta por essas coisas passam por cima de princípios e uma série de coisas que vêm sendo desenvolvidas há muito tempo. Há milhões de pessoas querendo mudar. Algumas são motivadas por bons valores, outras por ambição. Desse modo, chegamos ao ponto em que, quase sem exceção, as pessoas se acham no direito de tentar tudo, testar tudo, negar tudo e até aceitar tudo, quase como se mergulhassem de olhos fechados, sem saber onde vão cair, ou mergulhar mesmo no poço profundo. Ou seja, parece que a coerência foi esquecida. E nós não podemos fazer isso, não é? Nós estamos vendo aí, eu não gostaria de falar muito sobre isso, mas a guerra, que é uma coisa sem pé nem cabeça, é uma coisa que diz que todos nós estamos errados. Como é que todo mundo pode aceitar uma guerra como essa? É inadmissível. Uma pessoa colocando a vida de, não sei se milhões, mas um número muito grande de pessoas em risco. Talvez por como eu posso dizer, talvez por um querer pessoal em detrimento de todo o mundo, de todas as pessoas que trabalham, que todas as pessoas, inclusive as pessoas que pagam os impostos que esses governos ganham, não é? O ser humano amadurece de tempos em tempos. Ele muda a sua ótica com as suas relações, com as suas leis, com as suas regras de conduta. Tá certo? Nós alteramos essas leis. Tá certo?
quando elas são tornadas obsoletas no presente e para o futuro. Mas há um consenso geral de que elas precisam ser mudadas. E a própria sociedade tem que fazer essas modificações. É pela experimentação ou análise das experiências colhidas que o homem adquire conhecimentos e valores. Muito bem. No processo de transformação, muitos temem, mas só se percebe que existe sujeira onde a luz se manifesta. O aumento do caos aparente é progresso bem mais perto de nós, por incrível que pareça, né? Ou seja, essas coisas que nós estamos vivendo, esse caos, né, aparente, é o progresso que está perto de nós, por incrível que pareça, por difícil que seja aceitar isso. Mas eu concordo com isso. Parece que a gente tem que passar um momento, uma situação assim horrível, para ver o que vem. Eu não estou vendo o que vem não, né? Mas eu espero, com a fé que tenho, de que essas coisas virão para um conhecimento mais sólido e para evitar que essas coisas se continuem, né? Então, nós temos mais liberdade por termos conquistado mais capacidades e não é preciso ter fé religiosa para saber a quem muito foi dado. Por quê? Porque muito será pedido. Então, eu me lembro aqui agora, né, dessa figura que botou o mundo inteiro aí de pé de prontidão. O que será pedido dele? Quantas pessoas já morreram sem ter nenhuma culpa de nada? Então, eu acho que a justiça divina vai agir nisso daí. Talvez, se a gente for bons observadores, nós perceberemos alguma coisa. A conquista de direitos não exclui os deveres. Então, isso fica muito claro na mão desses políticos. Eles têm direitos, mas eles obtiveram esse direito pelos deveres que eles têm que fazer, pelo comprometimento da posição que essas pessoas tiveram. Que nem o Paulo diz, nem tudo convém, não é? A decadência dos valores morais não nasce do bom uso do livre-arbítrio. Grande palavra, né? Paulo, ainda em Coríntios, também diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agir com liberdade é diferente de agir com libertinagem, com bagunça, né? Direitos e deveres são para todos. Não adianta cobrar mudanças do mundo se nós mesmos não mudamos para melhor. Isso é incrível. Se nós queremos que o nosso país vá para frente, tem certas coisas que nós não podemos aceitar mais. Não cabe a mim aqui, nessa palestra, falar isso. Mas a gente não pode aceitar uma série de coisas que estão acontecendo. Por quê? Quando você não aceita nada, não há nenhuma mudança. Quando você critica, quando você argumenta, se chegamos a um outro ponto de vista, as ideias mudam. E o país precisa disso. Precisa da participação de cada um de nós naquilo que a gente tem de melhor, para melhor fazer para todos os outros. É tempo, com certeza, de nós fazermos uma reavaliação da nossa conduta, se ela é isenta ou não, se nós estamos com interesses pessoais ou não,
Até que ponto esses interesses pessoais prejudicam os outros ou não, tá? O melhor caminho não é o meu ou o seu, é o caminho de todo mundo, é o nosso caminho, tá certo? É possível fazer só o que convém? Não. Basta a boa vontade em imaginar como reagiríamos ao perceber no outro ações e sentimentos aos quais nós mesmos aceitamos. Então, a minha mensagem hoje é essa. Nós espíritas temos que cuidar bastante, muito, do nosso país. Eu gostaria muito, demais, que todos nós fôssemos mais unidos. Eu vejo tanta gente brasileira falando mal do Brasil. Isso me dá uma tristeza muito grande. Vamos parar de falar mal e vamos dar as mãos e ajudar. Falar mal, as pessoas destroem, às vezes, a vida de pessoas até que não são tão ruins quanto aparentam ser. Então, eu quero dizer que eu vejo que nós estamos meio desviados do caminho. Eu acho que nós temos que ser mais brasileiros, acreditarmos mais no Brasil. Vocês vejam que o Espiritismo já falou uma vez que nós vamos aceitar as outras nações aqui. De uma certa forma, isso já está ocorrendo com as pessoas da Venezuela, com esse pessoal que veio da Ucrânia. Isso está muito ligado ao Espiritismo. O Espiritismo já falou isso antes de acontecer. Então, nós brasileiros temos que amar mais o nosso país, valorizar mais o nosso país, sermos mais brasileiros, parar de falar tão mal das coisas. Hoje existe uma máquina de mentiras e coisas só para prejudicar o nosso país. Por que isso? Por que a divisão entre nós mesmos? Será que o que eu estou falando é tão lunático? Será que não existe uma certa lógica nisso? Por que não a gente se unir, não é mesmo? Isso é só um exórdio. Eu ando meio preocupado com essas coisas, né? Acho que as pessoas estão agindo de uma forma muito egoísta e isso tem contribuído para uma série de problemas seríssimos que nós estamos enfrentando. Então eu achei que era hora de falar com vocês sobre isso, não é? É só um exórdio, tá ok? Foi uma opinião minha, uma preocupação para que todos nós encontremos caminhos melhores, não é mesmo? Um abraço para vocês. Mais uma vez, aqueles que estão preocupados comigo, eu estou melhor. Já estou fazendo palestra, já estou trabalhando, já estou legal, tá ok? Então, um grande abraço à Casa Espírita e tudo de bom para vocês, tá ok? Um abraço.